Quando Deus não se agrada de sacrifícios. Leia os Salmos 40, versos 6 ao 8, 50, versos 7 ao 23, 51, versos 16 ao 19. Que questão importante esses textos abordam? Porque, às vezes, Deus não se agradava dos sacrifícios que ele prescreveu em sua palavra, Êxodo 20, verso 24. Como os profetas, os salmistas condenam várias formas erradas de adoração. O ponto principal nesses versos não é a aversão do Senhor aos sacrifícios e festivais de Israel, mas as razões para tal repugnância, a distância fatal entre adoração e espiritualidade. Deus não estava repreendendo seu povo por seus sacrifícios e holocaustos, mas por sua maldade e atos de injustiça que cometiam na vida pessoal. Salmo 50, versos 8, 17 ao 21. Os salmos não pregam contra o sacrifício e adoração, mas contra o sacrifício vão e a adoração vazia demonstrada na injustiça desses adoradores. Quando não há unidade entre a expressão externa da adoração e a motivação interna correta para ela, em geral os rituais se tornam mais importantes do que a experiência de se aproximar de Deus. Ou seja, as formas de adoração se tornam um fim em si mesmas, em oposição ao Deus a quem esses rituais devem apontar e revelar. Leia João 4, versos 23, 24. Há que Jesus chamou a atenção nessa passagem que se encaixa exatamente com as advertências dos salmos mencionados na lição de hoje? Sacrifícios não são suficientes. De que adiantavam esses sacrifícios se o coração dos que os ofereciam não estava cheio de arrependimento, fé e tristeza pelo pecado? Somente quando acompanhados de arrependimento e sincera ação de graças os sacrifícios de touros poderiam agradar a Deus como sacrifícios de justiça. Salmo 51. Verso 19, veja também Salmo 50, verso 14. Jesus, ao citar Isaías, expressou isso assim: Este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mateus 15, verso 8. Os problemas que os salmistas viram eram os mesmos que Jesus encontrou em relação a alguns, especialmente os líderes, durante o seu ministério terreno. Será que nós, tendo tanta luz e conhecimento, não caímos na armadilha de pensar que apenas conhecer a verdade e passar pelos rituais da verdade é suficiente? Os fariseus procuravam se distinguir mediante seu meticuloso cerimonialismo e a ostentação de seu culto e atos de caridade. Mostravam zelo pela religião, fazendo dela o tema de discussões. As disputas entre as facções opostas eram acaloradas e longas, e era comum se ouvir na rua vozes de intensas contendas entre instruídos doutores da lei. A vida de Jesus estava em grande contraste com tudo isso. Nela jamais foi presenciado qualquer discussão agressiva, ostentação de culto ou qualquer ato que buscasse aplausos. Cristo estava escondido em Deus, e Deus era revelado no caráter de seu Filho. Era essa revelação que Jesus desejava que a mente do povo fosse dirigida e suas homenagens fossem prestadas. O sol da justiça não veio ao mundo em esplendor, para ofuscar os sentidos com sua glória. Está escrito a respeito de Cristo: tão certo como nasce o sol, ele aparecerá. Oséias 6, verso 3. Calma e suavemente o dia surge na terra, afastando as trevas e despertando o mundo para a vida. Assim se ergueu o sol da justiça, trazendo salvação nas suas asas. Malaquias 4, verso 2. Deus prova seu povo neste mundo. Este é o lugar de preparação para aparecermos diante dele. Aqui neste mundo, nos últimos dias, as pessoas revelarão que poder lhes afeta o coração e lhes controla as ações. Se for o poder da verdade divina, ele conduzirá as boas obras. Elevará o recebedor e o tornará nobre e generoso, como seu divino Senhor. Mas se os anjos maus tomam conta do coração, isso será revelado de várias maneiras. O fruto será egoísmo, cobiça, orgulho e más paixões. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Jeremias 17, verso 9. Os que professam religião não estão dispostos a se examinarem intimamente para ver se permanecem na fé. É um temível fato que muitos estão se apoiando sobre falsas esperanças. Alguns se apoiam numa velha experiência que tiveram anos atrás, mas quando chega o tempo de provar o coração, quando todos precisam ter uma experiência diária, eles não têm nada a dizer. Pensam que uma mera profissão da verdade os salvará. Quando eles vencerem os pecados que Deus odeia, Jesus entrará e ceará com eles, e eles com ele. Apocalipse 3, verso 20. Obterão divina força de Cristo então e crescerão nele, sendo capazes de dizer em santo triunfo: graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. 1 Coríntios 15, verso 57.
Seria mais aceitável ao Senhor se os mornos professos de religião nunca houvessem feito menção de seu nome. Eles são um contínuo peso àqueles que desejam ser fiéis seguidores de Jesus. São uma pedra de tropeço aos descrentes, e os anjos maus exultam sobre eles e zombam dos anjos de Deus por causa de seu tortuoso caminho. Esses são uma maldição para a causa na pátria e no estrangeiro. Aproximam-se de Deus com os lábios, mas seu coração está longe dele. Mateus 15, verso 8.